E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel falando. Já larga um like aí no vídeo, por favor, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito. E hoje nós temos aqui a premiadíssima Stuck Rubber Baby do Howard Cruz, lançada pela Conrad, né, que tem aqui uma edição comemorativa de 25 anos dessa graphic novel que saiu nos Estados Unidos lá em 1995 e tem aí um peso histórico enorme. E não é para menos, tá? Porque é um trabalho muito legal mesmo. A gente vai abordar aqui o que faz dela especial. E já dando uma sinopse geral, lembrando que aqui você tem um volume que nem parece tão grosso, olhando assim de uma forma geral. Porém, talvez o termo graphic novel ele seja muito adequado aqui para o Stuck Rubber Baby, porque o Howard Cruz, né, que já é falecido em 2019, o que ele realizou aqui, que já era um nome conhecido no meio underground, ele fez uma história aqui que não é exatamente autobiográfica, mas ela carrega muito aí das experiências e das vivências do seu próprio autor, porque ela vai nos mostrar aqui, bom, vocês veem que tem aqui uma contextualização enorme antes de entrar na história, mas a história vai mostrar nosso personagem fictício, que é de longe aí um alter ego do Howard Cruz, que é o Toland Polk, que é um jovem aqui, ou melhor, aqui já nesse momento já um tanto envelhecido, relembrando aí seus tempos em Clayfield, no Alabama, que é uma história, uma cidade fictícia do sul dos Estados Unidos, mas para ilustrar exatamente o que se passava naquela região dos Estados Unidos naquele momento. Toland é um jovem que já se percebe como homossexual, como alguém que sente atração por outros homens, porém ele sufoca isso, né, justamente por conta da educação que ele teve, por conta das dificuldades desse conceito. A questão é que, assim, apesar desta negação da parte dele, ele não se furta de viver nesse mundo de alguma forma, como, por exemplo, ter amigos que são homossexuais assumidos, mas ele também tem uma participação forte, assim, uma vivência lado a lado com o movimento dos direitos civis, né, com o movimento integracionista no sul dos Estados Unidos. E a gente sabe que nos anos 60 isso era complicadíssimo, né, não só para quem militava, para quem era negro ou homossexual, mas para quem era simpatizante também. E o que acaba tornando a situação do Toland aqui um pouco mais complicada, porque ele é um jovem que poderia ter ido para a faculdade, mas ele ficou lá em Clayfield trabalhando como frentista num posto de gasolina. E são esses conflitos dele, né, e as dificuldades do entorno, inclusive aí alguns relacionamentos familiares que não tem nada de forçados, né, muito pelo contrário. A história ela progride em cima não só do desenvolvimento deste personagem, né, deste protagonista, como de todos os outros em volta. Então, conforme eu falei, talvez tinha começado a esboçar essa fala no começo, mas acabei estendendo demais aqui no contexto, mas talvez o termo graphic novel, ele seja, que é um termo assim que eu nem gosto de usar muito, né, mas eu acredito que aqui talvez ele seja bastante adequado. E por que eu falo isso? Porque no caso, o termo ele foi criado para designar quadrinhos que, de alguma forma, se assemelhassem em sua densidade à literatura. Eu não vou falar séria também, porque eu acho isso um puta no equívoco, mas a literatura não escapista, por assim dizer. E o que a gente tem aqui em Stuck Rubber Baby é exatamente isso. A gente tem algo que, em primeiro lugar, eu comentei aí que não parece tão grosso, mas é algo que não dá para ler numa tacada só. E eu não estou falando disso apenas pela profusão de texto e de imagens, de detalhes que o Howard Cruz imprimiu aqui nesta HQ. Conforme eu falei, o desenvolvimento desse pano de fundo e principalmente dos personagens, ele é muito lento, mas lento de uma forma assim, que acaba gerando uma verossimilhança muito bacana, porque são capítulos curtos, né, cada um aí com a sua importância,
mas eles realmente levam esses personagens para algum lugar. As coisas elas acontecem de uma forma assim muito orgânica, que lembra de fato a progressão de eventos reais, né? Embora, conforme eu falei, ela não se trata de uma obra autobiográfica, mas ela tem um pé na realidade assim enorme, né? Enorme mesmo. Nada aqui é gratuito. A gente não tem assim figuras maniqueístas, a gente não tem, sabe, exceto alguns policiais que aparecem como, mas exatamente como figurantes mesmo, mas entre os personagens que têm fala, que têm participação ativa na trama, a gente não encontra, assim, estereótipos fáceis, né, como a gente vê em várias outras obras de ficção. A coisa, ela flui muito bem em termos de roteiro, e eu recomendo para todos que leiam isso de uma forma assim, sabe, mais comedida, né? Leiam 2 capítulos por dia, sabe? Para um pouquinho, volta, porque realmente é muito conteúdo para ser digerido e ler muito de uma vez só. Então vai aumentar seu prazer se você dosar essa leitura. Até porque não são só os méritos textuais que me fazem recomendar isso, tá? A profusão de detalhes e a arte do Howard Cruz, que tinha uma arte bem mais simples, né, quando ele fez carreira no cartunismo underground, aqui ele capricha muito, mas muito mesmo, porque ele consegue dar uma profundidade nas cenas que é muito legal, com esse lance, eu vou até aproximar um pouquinho mais para ver, com esse pontilhismo, que é o que dá a profundidade, o sombreamento, o meio tom das cenas, e o próprio traço dele, que é muito agradável, é muito orgânico, faz com que os nossos olhos eles passeiem por essas páginas aqui, e o texto, de alguma forma, ele se integra muito bem com essas páginas, né? Em nenhum momento você sente algum peso, né? Algum desconforto por acompanhar esse tanto de informações que cada página, né? Cada virada de página traz pra gente. Em termos de arte e de roteiro, assim, completamente acima de qualquer suspeita, conforme eu já falei. A edição também ela traz uma série de extras aqui que são muito bacanas. Tem coisas, assim, cartas da filha do Howard Cruz, por sinal, né? A gente fica sabendo de uma série de coisas a respeito do próprio autor, graças a esses extras da edição especial, inclusive sobre seu próprio processo criativo, o que é muito bacana. Como curiosidade, eu queria falar que essa HQ ela saiu lá em 95, pela primeira vez nos Estados Unidos, pela Piranha Press. Na verdade, ela foi programada para ser pela Piranha Press, que era um braço alternativo da DC. Né? A Piranha foi descontinuada antes que o Stuck Rubber Baby fosse terminado, e o selo que entrou no lugar foi o Paradox, que por sinal foi o que publicou A History of Violence, né, que acabou virando o filme Marcas da Violência também, que é uma HQ muito bacana também. Uma pena que esses trabalhos aqui da Paradox, que saíram pela Paradox nos anos 90, eles não sejam tão comentados aqui no Brasil, mas tem trabalhos muito legais aí no meio. Sobre a edição da Conrad, eu só queria comentar 2 problemas. Eu encontrei um ou outro problema de revisão nos balões, mas nada que comprometesse a experiência. E no final das contas, o problema gráfico, assim, porque eu sou um pouco chato nesse sentido, é que eu não sei se dá para perceber aí, mas o preto lá para o final da edição acaba ficando um tanto lavado em algumas páginas, né? Não sei se dá para conferir, mas aqui a gente já tem uma diferença assim, bem perceptível das massas de preto desta página para essa, tá? Não sei se fica muito visível aí, mas enfim, é algo também que é um preciosismo gráfico da minha parte, não sei até que ponto isso incomodaria outras pessoas. E dito isso, Stuck Rubber Baby é uma HQ legal demais, é bacana, é tocante, sem ser apelativa.
É muito fácil a gente se envolver com esses personagens, acompanhar até o final. Tem viradas dramáticas que não soam de forma alguma gratuitas e mais do que recomendável, tá? O link para comprar está aí na descrição se você se interessou, tá? E é isso. Comenta aí se você já leu, se você gosta, se você não gosta, e a gente volta na semana que vem, beleza? Boa leitura!